Para comemorar os 150 anos do Espiritismo, a Conferência Espírita de Santa Catarina recebeu vários palestrantes, entre eles a renomada escritora Sueli Caldas Schubert, que veio das Minas Gerais para Santa Catarina falar aos catarinenses. Prazer recebê-la, muito obrigada por atender a nossa reportagem. Um dos temas que a senhora abordou na sua palestra foi o Código Penal do Futuro. Como passar a mensagem para as pessoas da importância do que a gente faz agora para o nosso futuro e para o entendimento da nossa passagem por aqui? O Código Penal da Vida Futura é um item importantíssimo, um capítulo que está no livro O Céu e o Inferno. E ele nos desvenda tudo aquilo que o espírito vai encontrar após a desencarnação. Allan Kardec vai colocar ali 33 itens mencionando isso e explicando como funciona o mecanismo da justiça divina, porque nós não temos assim uma noção de como se processa isso. Às vezes falamos sobre lei de causa e efeito, lei de ação e reação, mas ali no Código Penal, conforme Allan Kardec coloca, nós vamos tendo uma dimensão e uma ideia de como funcionam as leis, de tudo aquilo que o espírito vivenciou e o que ele irá vivenciar a partir do que viveu na vida terrena, encontrou no mundo espiritual, resultado disso, e voltando ao plano físico na reencarnação, é claro que ele vai se defrontar com erros, com acertos, porque também temos que lembrar os acertos que a pessoa realizou na vida. E isso tudo, num conjunto, faz parte do processo da reencarnação, da programação que a criatura vai exercer, realizar no plano terreno. E, segundo também os itens finais do Código Penal, Allan Kardec, resumindo tudo, ele vai falar, então, da necessidade do arrependimento, e depois ele vai falar, porque existe também uma questão da culpa, quando o espírito cai em si e que começa a se arrepender dos erros, vem a questão da culpa, e o espírito muitas vezes fica sem saber como realizar a reparação disso tudo. E aí entra esse Código Penal mostrando que há necessidade de reparar o erro através do processo reencarnatório, praticando o mal, o bem, aliás, aonde a pessoa realizou o mal. Aonde ela destruiu, ela vai construir. E assim por diante, porque ela vai ter oportunidades exatamente para consertar aonde ela destruiu, aonde ela errou, onde ela cometeu desatinos, enfim, ele vai poder reparar, o que é muito importante. É a reabilitação do espírito através da oportunidade da reencarnação. A senhora tem uma obra também que fala das casas espíritas, que a gente pode considerar um dos elos entre as pessoas e o movimento espírita. É aquele elo de ligação que tem um papel importantíssimo, né? Como a senhora vê o trabalho das casas espíritas hoje e qual seria, na sua opinião, com tantos anos, né, de doutrina, o melhor caminho para o trabalho das casas em relação às pessoas? Quando eu escrevi o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, foi exatamente por ter observado que muitos e muitos que são trabalhadores da doutrina, até dedicados, não têm uma ideia do plano espiritual, do quanto a casa espírita tem na sua constituição, na sua construção espiritual, que é muito acima do que a construção física apresenta. E essa construção espiritual, ela antecede até mesmo àquela que foi depois realizada pelo ser humano, construindo a casa propriamente. Mas aí, nós, observando isso, começamos a mostrar os aspectos espirituais que a casa espírita apresenta. E nesse propósito, nós podemos também entender que o trabalhador espírita começa a ter mais confiança, ele começa a se sentir mais seguro, porque até então ficava às vezes assim essa lacuna entre aquilo que ele propriamente quer trabalhar, quer realizar, mas sem ter certeza, sem ter noção de como funciona a parte espiritual do centro espírita. O nosso propósito foi este. E hoje em dia as pessoas comentam muito do quanto ficaram, por exemplo, surpresas com aquilo que a casa espírita
apresenta. E ali nós vamos mostrando esses aspectos todos, que dá mais fé também, mais confiança. A criatura se sente assim, sob um trabalho que tem vamos dizer assim, uma excelência de propósitos no plano espiritual e que nós precisamos nos adaptar, nos adequar para estarmos à altura disso, porque a espiritualidade, ela trabalha muito, não é de improviso. Improviso somos nós aqui no plano terreno. Eles têm uma programação que vai trazer para a pessoa que sintoniza isso um processo de segurança, confiança, amor à casa. É claro que existe esse amor à casa, mas nós temos que lembrar que, acima de tudo, está o amor à causa. E a causa é a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Para encerrar, como atrair o jovem para o movimento espírita, a senhora que tem tantas décadas de trabalho? Qual o papel da casa e desses trabalhadores para fazer com que o jovem participe e trabalhe também no futuro para esse movimento? Eu creio que a Casa Espírita precisa abrir mais. Muitas vezes a casa tem as reuniões de jovens, mas não são dadas aos jovens as oportunidades que precisariam ser dadas, ser oferecidas a ele. Na minha época, que tem muito tempo já, essa Casa Espírita que eu participava, em Juiz de Fora, o Centro Espírita Ivon Costa, eu fiquei lá 36 anos. E na parte da mocidade, da juventude, nós tínhamos o interesse da diretoria da casa de preparar também o jovem. O que eles faziam? Toda semana, na reunião pública, oferecia a um dos jovens, claro que era aquele que desejava, que queria, que tinha uma vontade, que gostaria de comentar o livro Nosso Lar na reunião pública, durante 20 minutos. Alguns aspectos só, não é para ler, alguns aspectos, ao capítulo tal, trouxe assim. Antes disso, houve uma época que a gente lia só as mensagens avulsas. Depois resolveram passar para o livro Nosso Lar. É claro que era uma coisa assim, bastante simples, porque nós não tínhamos ainda o conhecimento suficiente para aprofundar. Eu fui uma que logo comecei também a trazer. O capítulo, às vezes, era dividido em 3 partes, porque eles são longos, e para falar 10, 15 minutos, que era mais ou menos o tempo, não dava, não é? Então, fazia o capítulo dividido assim. E isso motivou muito os jovens. Nós tínhamos também uma coisa muito interessante. Aos domingos era permitido que nós fôssemos lá jogar ping-pong. Então, era assim que chamava a época, né? Então, nós íamos para lá, e aí era ótimo, fazíamos campeonato de ping-pong, minhas irmãs também participavam, e um grupo de jovens, e passávamos a tarde lá, tinha lanche, e tinha aqueles um pouco com mais idade que iam também para concatenar o trabalho. Então, sempre foi assim, e isso estimulou. Agora, eu vejo no dia de hoje, o jovem, ele tem um conhecimento fantástico. Porque eu sei pelo meu bisneto, eu tenho um bisneto de 3, 4 anos, o que ele fala, inclusive falou para a avó dele, que é minha filha, falou assim, se ela quiser conhecer o ideal que ele imaginou, que ela deveria dormir, ele iria dormir também, ele entraria no sono dela, para ele ver quem é o herói que ele idealizou. Aí ele acrescenta assim, mas não esqueça de levar o celular para tirar uma foto. Agora você veja um menino de 3 para 4 anos, como eles são espertos, como eles estão. Isso é uma coisa muito simples, não é? Assim, corriqueira. Mas eles são assim. Agora, se nos jovens, com todo o cabedal de conhecimento, as reuniões são ainda muito paradas, se as reuniões são muito teóricas, se as reuniões não oferecem essas oportunidades, eles ficam distanciados. A nossa casa, hoje em dia, a casa nossa, é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E desde o tempo da outra casa que eu frequentava, e é minha casa mãe, que eu amo aquela casa, nós dávamos e damos na nossa casa atual oportunidade ao jovem que queira assistir uma reunião mediúnica para ver como que é. Então, são permitidas, assim, que de vez em quando, 2 jovens
um ou dois, não é? Conforme queira, possam assistir uma reunião mediúnica. E tem a possibilidade de assistir duas em sequência, porque às vezes, né, uma só não daria condição para ter uma ideia mais profunda. Então nós temos esse fato, o jovem que quiser tem essa abertura. E também tem outra abertura, porque nós damos possibilidades a outras casas espíritas que queiram também, né, no sentido assim, não jovens, aí já adultos e tal. Nós temos tido pedidos, às vezes, de outra casa espírita que pede para assistir a nossa mediúnica. Não que a nossa seja maravilhosa, não é diferente de nada. É só pela abertura que nós temos, a oportunidade que nós damos. Então, talvez pelos meus livros, né, a pessoa queira também ver na prática. E aí a gente permite, porque é o mentor que dá a opinião. Temos um mentor que não vamos fazendo assim aleatoriamente. Perguntamos ao mentor se poderia na época tal e tal, e assim por diante. Então, duas pessoas de outra casa espírita vão lá, assistem a reunião, até de outra cidade, entendeu? Mas não quero dizer que está chovendo de gente lá, não. É assim uma vez ou outra que acontece, né? E também pela necessidade que aqueles companheiros apresentam para ser um motivo de assistir a nossa reunião mediúnica. E tudo isso nós passamos para o mentor, para a orientação dele, viu? Então, agora, para o jovem, pensa bem, o jovem vê tudo hoje em dia nos filmes e não pode assistir uma reunião mediúnica? Então, nós deixamos que assiste 2 reuniões de sequência e pode depois, mais adiante, pode novamente assistir. E se o jovem depois, especialmente se ele foi evangelizado, apresentar indícios de mediunidade, aí todo um processo de orientação ele vai receber também. A gente vai fazendo o que é possível, né? Para que os jovens sejam bem atendidos e se sintam bem integrados na doutrina espírita. É isso, viu?